Poxa, bacana essa aula prática, né? Legal, né? Você vê na prática que você aprende na sala de aula, eu também gostei muito. É. Pelo que eu tô sabendo, a Maria vai ser nossa professora no lugar da Paulina, né? Isso é bom? Acho que sim. E o Pedrito, você tem notícia dele? Ah, ele me ligou semana passada. Tá lá na terra dele, em Rondônia. Tá esperando começar a obra da usina lá. Ó, com carteira assinada e tudo, é. Mas eu acho que tá tendo uns problemas lá. Mataram os peixes. Eu não entendi muito bem, não. Tava lendo no jornal. Ah, eu também acho. Agora a gente só se ligar naquela preparação que eu te falei. Chá, pimenta. Não, tô ligado. Tá bom? Bom, gente, hoje vai ser bem rápido, tá? Aí, já tá passando das 8 já. E cadê o resto? O Paulo, o Wagner, a Teca. Até que a Rosa estão fazendo um bico hoje lá no mercado. E o Wagner, você sabe, né? Não, o quê? Zoou de novo e recolheram ele, professora. Você não ficou sabendo? Ah, a Priscila também me ligou cedo e falou que a mãe dela foi fazer uns exames lá no hospital, então não tinha com quem deixar as crianças. Tudo bem, tudo bem. E o Pedro, ele foi para uma parada ontem e deve estar lá meio que de bobeira dormindo, né? E o Caio, a senhora sabe que ele só chega amanhã, né? Agora o João... Aí, Ah, o pra João. falar do João, figurei chegando, a fera. É, João. Tudo bem? Ah, gente, eu já ia me esquecendo. O pessoal do Arco de Arte e Cultura vai acompanhar a nossa aula hoje. Parece que eles estão fazendo um vídeo sobre o Projovem. E eu queria convidar vocês para participar. Pena que não veio todo mundo, né? Bem, então vamos começar, né? Vamos ver se a gente consegue terminar a pintura da parede hoje? Vamos? Tem essa daí que tá para terminar. João, será que você pode vir à tarde completar a pintura? Aí você compensa a aula de semana passada. Deixa comigo, de tarde eu tô aí. Então tá bom. Bem, hoje eu vou começar a falar de umas coisas bem teóricas, tá? Que caras são essas, gente? Não pode ficar assim não, senão vocês vão levar pau no Projovem. Tem que ler, tem que estudar, senão vocês não vão pra frente. Ó, eu vou mostrar pra vocês que toda teoria é apenas isso, uma história. E que para vocês saberem o que é teoria, vocês têm que saber o que é história. E vocês sabem o que é uma história, não sabem? Sim. Então pronto, aí, vocês já sabem o que é teoria. Agora só falta ver essa história aqui, na prática. Toda teoria a gente faz na prática.
E toda prática a gente faz ser teoria. Uma complementa a outra, entenderam? A gente viu o slump, as peneiras, os corpos de prova. Isso aí. Agora eu te pergunto, isso aí é teoria ou é prática? Bem, gente, olha, uma coisa que eu queria falar com vocês. No laboratório, a gente sente muito melhor o que é teoria e o que é prática. Tá, tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acharam de mais interessante aqui no livro do aluno? Bom, olha, para mim, na minha opinião, é a analogia que o livro faz entre a obra e o corpo humano. Qual é a do Zé? Nunca fala nada, tá sempre caladão, agora vem com essa de que obra é corpo humano. Tá achando que isso tudo é armação. Esse cara quer sair bem nos filmes dos caras, rapaz. É. É como se a alvenaria fosse o osso e os canos, as veias, a pele, o látex e os peitos, 1 litro de silicone. Bom, gente, brincadeiras à parte, isso que o Zé tá falando tem todo sentido, ele tem toda a razão. E vocês querem saber de uma coisa? Eu concordo plenamente com ele. Porque é aí que o livro toca num ponto importante, quando ele considera a obra como um todo, mostrando que toda unidade verdadeira só é possível quando os elementos desse todo, diferentes entre si, se relacionam e trabalham visando um objeto. Apenas um objeto. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Caramba, ferrou. Essa aula virou filme de ficção científica, hein? Poxa, já tô até vendo o disco voador na janela. Calma, pessoal. Esse é o engenheiro Marcos Brick. As armas. Rendido. Quer apresentar suas armas? Se não, me retiro em desonra. Rendido. Deseja usar as suas armas? Se não, eu saio em desonra. Podemos descansar. Você está na desonra. Ou fica nela, ou sai dela, ou morre nela. Por que você está rendido na desonra? Porque as suas armas são mais poderosas do que as minhas. Rendido. Concedo-lhe a honra. Por que as suas armas são mais poderosas do que as minhas? Porque você roubou minhas armas no nosso último desafio. Rendido. Por que eu deixei você roubar as minhas armas no nosso último desafio? Porque nós trocamos as armas que tínhamos entre nós dois. Rendido. Quem deu a sugestão de trocarmos as armas? Você ou eu? Rendido. Você deseja mostrar suas armas? Senão, eu me retiro na desonra. Rendido. Você deseja usar suas armas? Senão, eu me retiro na desonra. Rendido para a morte? Rendido para a morte. Você honrou nossa luta. Eu honrarei as minhas armas com o seu sangue. Você honrará a sua morte com minhas armas. Eu lhe concedo a minha honra. Eu lhe concedo a honra da morte.
honrado na morte. Quanto menos de fora olhamos o martelo, mais sabemos martelar. Muito honrado. Viver é estar entre o nosso nascer e o nosso morrer. Trabalhar e lutar é lidar ou com uma ferramenta ou com uma arma. Para trabalhar, viver, lutar, amar, nisso nós nunca estamos sozinhos, não. Tem sempre gente com a gente. Lutar, trabalhar, amar. É esse o nosso sonho. O que importa agora, gente, é como é que a gente vai acordar dele. Olá, meu nome é Rodrigo Michele, eu participo do ProJovem, fui ator em alguns arcos e nós estamos aqui hoje com o autor do arco Construções e Reparos 1, o Mário, e um profissional da área de construção, o senhor Arnóbio, e a gente vai bater um papo sobre esse processo da construção. E a minha primeira pergunta vai para você, Mário. Você pegou algo bastante concreto, né, literalmente, que é a engenharia e misturou com a filosofia. Por quê? A filosofia ela surge principalmente da técnica, né? E também a engenharia surge da técnica, né? Talvez o homem é homem por ser técnico, né? Então a engenharia, como a gente conhece hoje, ou a técnica, ela está na raiz de toda a construção humana, desde o começo. Então para mim não é tão contraditório juntar essas coisas, né? Eu acho que, como a gente estava falando até antes aqui na nossa conversa, eu acho que a construção civil é uma coisa que, apesar de ter, vamos dizer, a habilitação, né, o estudo, né, tudo isso que a gente precisa para poder a gente fazer a engenharia evoluir e também nós pessoalmente evoluirmos, né? Mas todo leigo na construção civil acaba dando um palpite. A gente vai estar fazendo a casa da gente, a netinha da gente dá um palpite na pintura, né? De repente vem a sogra e fala, tá vazando cano da pia, precisa trocar, né? O que é para trocar? O sifão, precisa trocar o sifão. Todo mundo tem uma noção mínima das coisas, porque a necessidade é muito grande, né? Daquela técnica que está sendo envolvida, Interessante. né? Em conforto no dia a dia das pessoas. É interessante você falar isso. O senhor Arnóbio deve viver muito isso, né, no seu processo do dia a dia, né? As pessoas que o senhor vai trabalhar sempre dando pitaco. Ah, não, porque eu queria uma coisa assim, eu queria que a parede ficasse desse jeito. Como é que é esse dia a dia aí do trabalho do senhor? Isso é verdade, porque a gente... São pessoas que cada um tem um entendimento, né? E tem sua necessidade. E aí é importante a gente até escutar mesmo, porque a gente sabe que a gente tem um tipo que aprendeu de uma maneira, e sempre tem outras pessoas que têm outros conhecimentos, e que têm outras necessidades, né? Outros desejos, e chegar e comunicar com a gente, isso eu acho que ajuda muito. Você levantou uma questão, Mário, agora há pouco, antes de começar o nosso bate-papo, que era a questão do coletivo, né? Do processo de soma das pessoas na obra. Mas quem é o orquestrador? Quem é que coloca a organização nesse processo aí? Como é que funciona isso? Olha, cara, eu estava pensando nisso essa semana. A gente não falou muito, Arnóbio, nesse livro da questão do projeto, né? Toda a construção, que eu quero fazer uma pergunta para vocês, Arnóbio. Queria saber se o senhor se considera mais teórico ou mais prático? Qual a relação que o senhor vê, a importância da teoria e da prática na obra? Eu acho muito importante essa parceria, essa união prática e tecnologia, e a parte técnica. Por quê? A prática é a vivência.
A teoria é a pessoa que fez faculdade, que teve a oportunidade de fazer faculdade, que é uma coisa que também é um sacrifício, a gente sabe que não é fácil fazer a faculdade, mas quem tem a prática tem a faculdade da vida, que aprende no dia a dia, no ver as coisas acontecer, no criar, também sabe criar, entendeu? Então é importante essas duas coisas, a prática com pessoas que fizeram a faculdade da vida e a teoria que é adquirida na faculdade, que nem todos têm a oportunidade de fazer. E a palavra construção, o que significa essa palavra para o senhor? E aí, senhor Norma? Na vida do senhor? Eu acho que essa palavra tem vários sentidos, né? Porque uma construção, ela tem seu lado, apesar que a gente conhece mais o prédio, né? Depois de pronto, o espaço físico, mas ela tem sua função social, tem sua função humana, né? Humana. E quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que entender que ali são vidas que vão conviver ali dentro, né? Então tem que se pensar sempre no conforto das pessoas, no bem-estar das pessoas. Quando a gente olha um prédio pronto, um prédio grande, a gente só vê a estrutura, só vê a parte física do prédio. Mas a gente tem que entender que muitas vidas estão lá dentro, morando naqueles apartamentos, né? Então isso aí é o lado humano da construção, né? A construção, eu acho que a gente tem que sempre levar isso em consideração na construção civil. É bonito isso que o senhor falou. Uma casa não é construída apenas de concreto e tijolos, mas de sonhos também, né? De sonho e de mãos humanas, né? Que muitas vezes tem a maior alegria, faz um maior prazer em saber que é uma casa, depois, quando ela vê ela pronta, né? Saber que tem uma família que está vivendo ali, que está habitando, que aquela casa está sendo útil. É uma coisa que ele vê compensado todo o trabalho dele, todo o esforço e toda a dedicação que ele teve durante a construção. A gente falou aqui da obra, a construção, a importância de ter um equipamento, né? A técnica, né? Uma boa teoria, uma boa prática, mas de tudo que a gente falou, parece que uma palavra ficou assim mais, né, em evidência, que é a palavra do companheirismo, né? Então, qual a importância de ser companheiro de uma obra, né? Para ela ficar pronta ou ser interrompida ou ter algum problema? É importante o comportamento das pessoas. Eu acho muito importante que a pessoa que fez faculdade, no caso o engenheiro, o arquiteto, o técnico, ele tanto ele como o pessoal da obra, o pedreiro, o mestre de obra, o próprio servente da obra, se comportarem, se relacionarem como companheiro, porque aí ninguém vai se colocar acima de ninguém. Um tem o seu valor, que fez a faculdade, e isso é um valor que não se pode desprezar, mas também o outro tem o valor que é a parte prática, o lado prático, que é também um valor indispensável para que a obra seja bem construída. Então essas duas partes precisam ser parceiros e sem ninguém querer se colocar acima de ninguém. Mário, quando você criou o Construção e Reparos, você viu além da engenharia, viu além das possibilidades que a gente já conversou aqui. Fala um pouco mais disso. Olha, às vezes, essa pergunta, às vezes eu respondo de maneiras diferentes. Eu vou responder, mesmo porque nós temos uma coisa, né, nesse programa que chama FTG, Formação Técnica Geral. Por trás de todos os arcos, nós temos uma formação. E essa formação é uma palavra muito filosófica, né? É a formação de nós como seres humanos, né? Então, talvez até dentro da construção civil, a gente consiga trazer o pensamento, a filosofia, muito mais fácil para dentro da técnica. A técnica, ela está por trás de todo o saber prático humano. Então, essa oportunidade que a concepção da FTG está dando para a gente, eu acho que é fabulosa, né? E vai levar, talvez, a gente chegar à conclusão que a própria técnica, no fundo, é um grande mistério. O maior de todos hoje em dia. Lendo o arco e fazendo, né,
você coloca que é a união entre a filosofia e a ciência, né? É certo falar isso sobre engenharia, Omar? A filosofia sempre envolve o pensamento, né? A ciência sempre envolve uma utilização, né? O pensamento é aquilo que, no fundo, não é prático, é teórico, né? Mas sem um pensamento, nós não temos uma prática. É importante a gente falar isso, não sei se o que o senhor Arnóbio acha disso. Senhor Arnóbio, o senhor é uma pessoa prática ou teórica? Nem a teoria é mais importante do que a prática, nem a prática é mais importante do que a teoria. Eu acho que é importante a junção das duas coisas para funcionar. Né? O senhor tinha um caso que o senhor tinha conflito antes com o engenheiro na obra? Conta essa história para a gente, senhor. Quando eu passei a ser mestre de obra, trabalhar de mestre de obra, eu já tive muito conflito com arquiteto recém-formado que chegava na obra e realmente ele não tinha muito conhecimento da prática. Ele tinha feito faculdade, mas não tinha muito conhecimento da prática. E eu já passei por muito conflito. Hoje eu não entraria mais em conflito. Eu chamava ele, conversava com ele e com certeza ele ia entender que ele poderia aprender muito conosco lá na obra e a gente também ia se abrir para aprender com ele. E aí as coisas iam funcionar. Porque a gente sabe muito bem, atualmente eu tenho essa consciência, que o desperdício da obra a maior parte é em função desse desentendimento. Eu mesmo, quando é muito popular a questão, por exemplo, do concreto, da água no concreto, né? É muito no popular que um concreto tipo mingau, que a gente chama, né? Que com muita água, que é o concreto forte. E ao contrário, hoje o técnico me provou que é o contrário. Na obra, o senhor tem, assim, costume, qual a importância do corpo de prova? De retirar um corpo de prova, fazer ensaio? Quando eu não conhecia muito a parte técnica, eu não dava muita importância também ao corpo de prova. Mas agora, com a parceria que a gente está fazendo, de eu entender também a parte técnica, então eu tenho consciência da importância, porque o corpo de prova, ele serve para saber justamente a qualidade do concreto, teste do concreto, para saber o quanto a carga que aquele concreto pode sustentar. E você pode economizar ferro, economizar cimento, economizar concreto, né? E aí o corpo de prova é que vai te dar a garantia que aquele traço é exatamente o que precisava para receber aquela carga que ele tá sendo construída. Senhor Arnóbio, o senhor começou com 20 anos na construção civil, né? Isso em 1965, tem 50 anos. O senhor vê a diferença do jovem que o senhor era, dos seus companheiros, há 50 anos atrás, do jovem de hoje? E a construção civil, é claro que é um mercado que não é muito bem aceito pela sociedade, né? Não é muito bem visto, talvez, mas já melhorou muito. Em 65, quando eu comecei a trabalhar com construção civil, fui ser servente, naquela época era muito discriminado o trabalhador na construção civil. Eu lembro que eu era solteiro, às vezes quando eu pensava em arrumar uma namorada, eu não podia dizer que eu trabalhava em obra, porque a sociedade não aceitava o servente de obra. Imagina um servente de obra estar namorando com a minha filha, né? Então não aceitava. Mas hoje as coisas melhorou muito, o mercado está muito mais humano, não tem mais aquela discriminação que tinha naquela época. E uma coisa positiva que está havendo no mercado também, eu acho que isso a gente precisa estar atento, eu acho que é uma coisa muito positiva, que é a questão da tecnologia, a renovação que está tendo no mercado. Lá eu trabalho numa cooperativa, e lá nós estamos se capacitando para o sistema sustentável da construção civil. E isso nos dá mais prazer. Primeiro, a gente saber que está construindo uma casa para a pessoa morar, uma família morar. E segundo, a gente saber que a gente está construindo uma casa preocupado com o meio ambiente, é uma coisa importante para a nossa vida.
E as pessoas que têm essa consciência, que vão adquirindo essa consciência, vão fazendo, aí tem mais prazer em executar aqueles trabalhos, né? Tem muito mais prazer, porque além de saber que a importância que é uma casa para uma família, ele sabe, ele tem a consciência que está contribuindo para o meio ambiente, está jogando menos entulho no meio ambiente, está consumindo. É um sistema que você consome 70% a menos da areia que você consumia no sistema tradicional, né? O cimento, você usa muito menos cimento, o volume de obra, uma obra, por exemplo, que a gente tirava 10 caminhões de entulho no final da obra, hoje a gente tira 1 caminhão. Então isso é um benefício para a humanidade, né? E para o meio ambiente, o ambiente que nós vivemos. Olha só, muito obrigado, Mário, senhor Arnóbio, por essa conversa maravilhosa. Eu acho que vocês me enriqueceram mais do que eu pude enriquecer aqui. O meu papel foi de simples intermediador, né? Apesar de participar do processo como ator. Espero que vocês tenham se deliciado com essa conversa e até o próximo encontro. Tá ficando muito bom, gente. Muito bom mesmo. Realmente a parede ficou muito boa mesmo. Pena que o André não está aqui para ver o resultado. Agora, o que será que aconteceu com ele? Ele foi levar a mãe dele no médico. Aí, galera. Já deu, né? Acho que já dá pra gente descansar, né? Pois é. Nem me fale. Ai, tô morrendo de sede. Será que tem água lá dentro? Tem não, professora. Acabou tudo. Ah, meu Deus. Quer que eu vá pegar lá pra tu? Lá onde? Uma hora dessas? Tá tudo fechado. O bar do Dito tá aberto. Não precisa não. A gente já tá indo embora, né? Aguenta vocês aí que eu já volto. Lembram aquele assunto que a gente estava falando lá de manhã? A analogia, a comparação entre o corpo humano e a obra? Acho que o sol está afetando a cabeça dela. Então, eu fiquei pensando e até que ponto cada um de nós, como ser humano, pode ser reduzido a apenas um corpo humano? Será que toda a nossa existência pode ser compreendida apenas como uma máquina? E se for assim, essas paredes são máquinas? E se for assim, ou se não for assim, será que essas paredes aqui, cobertas por essa laje, formando num todo assim uma casa, um abrigo, será que toda essa construção pode ser comparada com a nossa própria vida? Total. Com a nossa própria existência? Obrigada, João. Muito bem, Bianca. Toda a construção já é, desde o começo, a construção da gente mesmo. Tá vendo como é que teoria e prática se complementam? No início da aula você não tinha entendido, mas foi só ver a parede pronta para você sacar tudo. Muito bem. Ai, meu Deus. João? Tá tudo bem aí, João? Eu acho que eu me machuquei. Ih, acho que o João quebrou a viga. Ou melhor, o braço, né? Já entendi esse negócio aí da metáfora. Tá bom, gente, mas será que agora dá pra me ajudar a levantar? Ai. Bora. Ai, peraí. Machucou muito? Ai.